Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de robótica. Essa é a aula já número 3. Nas duas últimas aulas, nós falamos alguma coisa sobre os conceitos tecnológicos. Só para vocês relembrarem um pouquinho o que seriam esses conceitos. Nós falamos que iríamos falar sobre polias, alavancas, engrenagens. Esses nós ainda não falamos, mas sobre estrutura e eixos e rodas, nós já falamos. Esses conceitos, eles são importantes para quando vocês forem construir um robô, para construir ele de uma maneira certa, para que dê tudo certo. Hoje nós vamos dar uma pequena pausa nesses tipos de conceitos e vamos trabalhar uma outra coisa. Também é um conceito tecnológico, mas a gente vai deixar um pouquinho de lado a questão da montagem, da estrutura de um robô. Hoje nós vamos falar sobre sensores e atuadores. O que seria isso, né? Sensores e atuadores. Bom, nós vamos começar com sensores. A palavra sensores, ela já dá uma dica porque nós podemos comparar os sensores com o nosso corpo humano, porque o nosso corpo também possui alguns sensores. Então, nesse ponto aqui, agora eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e nós vamos agora fazer a nossa primeira atividade do dia. Certo? Então peguem o caderno ou uma folha de registro que vocês têm e vamos fazer o nosso cabeçalho. Então a data de hoje, então vocês vão colocar o dia de hoje, o mês que nós estamos e o ano de 2020, certo? Vocês vão pular uma linha. A nossa aula é a nossa aula de robótica. Vamos pular mais uma linha e para relembrar que hoje é a aula número 3. Ok? Vou dar um tempinho para vocês escreverem só esse cabeçalho rapidinho. Anotaram já o nosso cabeçalho? Então nós vamos agora para a questão número 1. Então pula mais uma linha. Número 1. A primeira atividade que vocês vão fazer no caderno agora ou na folha é essa pergunta aqui. Eu quero saber qual é a função de cada órgão dos sentidos. Então essa aqui é o enunciado da nossa questão. Qual é a função de cada órgão dos sentidos. Vou dar mais um tempinho para vocês escreverem esse enunciado.
Vamos para a primeira imagem. Vou também trocar aqui de folha, mas vocês podem continuar pulando uma linha, ok? A nossa questão, primeira questão, a letra A, olhem só. Nós temos o olfato. Nós temos ali o nosso órgão, né, no corpo humano responsável pelo olfato é o nariz. E qual é a função do nariz e do nosso olfato? Pensem e escrevam aí no seu caderno. Então, se você escreveu que o olfato, a função é sentir cheiros, você acertou. Sentir cheiros. Então, o nosso nariz é o órgão responsável por, né, puxar o odor, o cheiro, né, para o corpo, e o olfato vai fazer agora essa leitura desse cheiro. Então, o olfato serve para o cheiro. Vamos pular mais uma linha. Agora eu quero saber qual é a função da visão. Então, o nosso corpo tem um órgão, que é, nós temos os nossos olhos e eles são responsáveis pela visão. Qual que é a função da visão? Vou dar mais tempinho para vocês escreverem qual é a função da visão. Se você escreveu, né, colocou a resposta como ver, você acertou. Então, com os olhos nós podemos ver tudo que está à nossa volta, a gente reconhece quando está claro, quando está escuro, reconhecemos cores. Então, os nossos olhos, né, com a função da visão, permite nós vermos tudo que está à nossa volta. Agora, a letra C, vamos pular mais uma linha. Eu queria saber qual é a função agora do tato. Lembrando que o órgão no nosso corpo responsável pelo tato é a nossa pele. E a nossa pele está em todo o nosso corpo. Então, vou dar mais um tempinho para vocês agora, né, escreverem qual é a função do tato no nosso corpo. Se você respondeu que a função do tato é sentir, mas sentir o quê? O que será que a nossa pele vai sentir? Então ela pode sentir frio, ela pode sentir calor, ela pode sentir uma coisa que a gente não gosta muito, que é a dor, né? Então essas são algumas coisas que a nossa pele vai fazer. Então ela vai sentir, vai captar tudo isso que está à nossa volta. Calor, frio, se você colocou teu dedo numa chapa quente ou se alguém pegou em você, então a qualquer momento a nossa pele está captando esse sentir, essa pressão sobre a nossa pele. Agora o próximo sentido será a audição. Então, no nosso corpo, o órgão responsável pela audição são os nossos ouvidos. Então, qual é a função de eu ter uma audição no meu corpo? Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês pensarem e escrever a resposta aqui de qual é a função da audição.
se você respondeu que é ouvir sons, você acertou. Então, o nosso ouvido, ele capta ruídos, sons, músicas. Então, tudo que está à nossa volta em relação ao som, o nosso ouvido capta. Então, a nossa audição. E vamos agora para a próxima órgão do sentido, que é o paladar. Esse é o nosso último. Então, o paladar, quem é responsável de sentir o paladar no nosso corpo é a nossa língua. Então, qual é a função da nossa língua e o paladar para nós? Vou dar mais aí um tempinho para vocês pensarem e escrever a resposta. Se você respondeu que a função do paladar é sentir gostos, você acertou. Então, a nossa língua é capaz de reconhecer diversos tipos de gosto. Azedo, doce, salgado. Acho que a parte que a gente mais gosta é sentir o gosto dos doces, certo? Então, nós pudemos ver aqui que o nosso corpo, ele possui muitos sensores. Então, eles estão aqui para captar luz, para captar ruídos, para captar gostos. E isso agora a gente vai mostrar que um robô também tem os seus sentidos, isso é, os seus sensores. Ok? Então, o nosso kit do Ludo, ele também possui sensores. E a gente vai agora mostrar para vocês quais são os sensores que esse kit tem. Ok? Então, vai ser uma próxima atividade que vocês também vão fazer no caderno. Então, após a atividade número 1, que vocês registraram a função de cada órgão dos sentidos, a gente vai fazer agora a atividade número 2, ok? Então, vocês vão poder agora pular uma linha depois da última atividade. E número 2. Aqui vocês vão fazer o registro dos sensores. Para quando vocês forem para a escola e pegarem os kits, vocês podem consultar o material de vocês e saber quais são os sensores, ok? Então, o número 2 vai ser o registro dos sensores. Um tempinho bem curtinho para vocês copiarem esse enunciado. Então, o primeiro sensor que vocês vão ver agora é o sensor de movimento. Então, lá no kit de vocês vão encontrar essa pecinha. Olha que desenho interessante que tem em cima dela ali, olha, um avião. Não, pessoal, não pense que o kit de vocês vai voar, não é isso. Mas esse sensor de movimento, ele vai captar os movimentos que um robô vai fazer. E eu vou mostrar algumas coisas que os sensores têm aqui no nosso kit, mas eles também têm ao redor da gente, no nosso dia a dia. Por exemplo, o sensor de movimento. Vocês sabiam que no nosso celular ele tem o sensor de movimento? Vocês já perceberam que quando a gente gira o celular, a tela também vai girar? Eu tenho aqui uma outra coisa que acho que vocês vão gostar bastante. Tem alguns jogos que tem nos celulares, nos tablets, que precisam desse movimento, que precisam desse sensor. Então eu tenho aqui um exemplo de um jogo, tá? Então eu sou um piloto de uma corrida e eu preciso dirigir o carro, imagine. Então o meu tablet vai ser o volante do meu carro. Vocês querem participar comigo dessa corrida? Será que eu sou uma boa motorista? Será que eu vou conseguir dirigir o meu carro? Vamos ver?
Vamos lá, será que eu sou uma boa motorista? Vamos lá. Olha só, o carrinho vai andando e com o tablet é o meu volante. Eu preciso seguir, fazer a curva. Acho que eu não sou muito boa não, hein? Tem que fazer a curva. Olhem só. Então vocês perceberam como eu giro a tela do meu tablet e o carro vai andando, pessoal? Então aqui dentro, tanto do meu celular quanto nesse aparelho aqui, nós temos esse sensor, é o sensor de movimento. Interessante isso, vocês já tinham pensado nisso? Que dentro desses aparelhos nós temos um sensor de movimento? Então vamos registrar agora no caderno? Então nós vamos pular, né, uma linha, depois o cabeçalho. Então o primeiro sensor, que é de movimento, e ele é representado, então, por essa pecinha, né, retangular, que eu tenho aqui um desenho de um aviãozinho, não sou muito boa desenhista, mas só para a gente, né, representar que é o avião, que é o sensor de movimento. Deixem registrado aí que quando vocês forem olhar na caixinha de vocês, vocês já vão reconhecer, certo? O segundo sensor que nós vamos ver agora é o sensor de presença. Ixi, sensor de presença. Então, quando vocês forem olhar lá na caixinha de vocês, vocês vão ver essa pecinha que parece que tem dois olhos. Ele tem dois olhos em cima dela. Na verdade, ele vai detectar alguma coisa que está perto. E o que foi que eu fiz aqui? Vocês sabiam que o sensor de presença ele está nos carros agora? Não sei se vocês já perceberam que, dependendo do carro que vocês estão, quando o motorista coloca a ré para estacionar, vocês já escutaram que tem um som lá, pip, 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 e à medida que ela vai chegando perto da parede, um poste, ela vai ficando mais alto? Aqui no nosso Ludo, a gente conseguiu fazer essa mesma questão aqui, essa atividade aqui, que o nosso carrinho vai perceber quando está chegando perto de uma parede. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu carrinho e tenho aqui a parede, certo? Então, à medida que o nosso carrinho vai chegando na parede, ele vai apitando. Então, aqui ele apita de uma certa frequência. Agora ele vai ficar um pouquinho mais perto. Opa, já tenho que ficar atenta. E se eu chegar mais um pouquinho... Então, agora ele avisa que mais um pouquinho ele vai bater. Então agora se eu distanciar, vai mudar o tom. E agora, menos ainda. E se eu ficar longe, ele não apita mais. Então esse sensor está nos carros, né, para ajudar o motorista, porque já que ele não consegue, com a sua visão, ver o que está atrás no carro, então com a sua audição e com o sensor de ré, ele vai conseguir perceber se tem algum perigo atrás. Ok? Então nós vamos agora registrar mais um sensor. Então, esse aqui é o sensor de presença. E ele é representado, então, também por uma figura retangular e ele tem como se fosse esses dois olhinhos aqui, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês registrarem. Então, o nosso próximo sensor agora é o sensor de toque. Como que vocês vão reconhecer ele lá no nosso kit? É uma pecinha que parece ter uma linguinha, né? Então, o sensor de toque já diz. Então, ele vai sentir quando a gente vai pressionar. Então, se eu pressiono, ele vai fazer alguma coisa. Quando eu solto, ele vai fazer outra. Então, à nossa volta em casa, vocês também têm sensor de toque. Por exemplo, o controle remoto da televisão. Ele é um sensor de toque. Por quê? Que quando eu aperto alguma tecla, algo acontece na televisão. Aqui o controle remoto do portão eletrônico, por exemplo, com botões. É um botão de toque. Então, nós temos o sensor de toque em vários locais da nossa casa. Inclusive, a campainha de vocês também é o sensor de toque. Então, vamos registrar agora o nosso próximo sensor.
captam o sensor C, sensor de toque. Então, ele vai ser representado aqui também por uma figura quadrangular e aqui ele tem como se fosse uma linguinha, ok? Tempinho para vocês registrarem. E o nosso último sensor, ele é um pouquinho diferente. Ele não é uma peça que nem os outros sensores que nós vimos agora. Ele está junto no corpo do robô, isso é, na parte cinza. Então, se vocês observarem no robozinho de vocês, ele tem parece quatro olhos, mas o sensor de luz são os dois que estão mais abaixo. Então, e ele vai captar as diferentes nuances de cor e de luminosidade. Isso a gente vai poder mostrar para vocês. Vocês já repararam no poste de luz da casa de vocês, da rua, da cidade? Você já parou para pensar quem é que acende essas lâmpadas quando escurece? Na verdade, não é ninguém que acende. Cada poste possui esse sensor de luz. Eu tenho aqui um kit, né, que vocês não conhecem, mas ele vai representar muito bem essa questão da lâmpada da rua de vocês. Então, nós temos a lâmpada e nós temos aqui um sensor de luz. Então, o que vai acontecer? Eu acabei de ligar o nosso poste, a nossa luz está ligando? Não. Por que não está ligando? Porque ele está captando a luminosidade aqui dessa sala. É isso que vai acontecer lá na rua. É dia de sol, é dia de claridade. A lâmpada está apagada. E quando a noite vai chegando, vai caindo e vai ficando escuro, olha o que vai acontecer? A lâmpada vai acender. Então aqui nós temos um sensor que vai captar a luminosidade. Quando está claro, fica apagado. E quando fica escuro, ela vai ficar acesa. Então, esse é o nosso sensor de luz. Tá? Vamos registrar, então, aqui no nosso caderno. Então, esse é o nosso último sensor, que é o sensor de luz. E ele está no corpo do nosso robô. Então, aqui é o corpo, a parte cinza. E nós temos aqui os quatro olhinhos, certo? Ele ainda tem uma bolinha no meio, mas são esses aqui que vão fazer a captação da luz do nosso robô. Mais um instantinho aqui para você fazer esse desenho. O nosso kit do Ludobot, ele vai ter esses 4 sensores. E lá no começo da nossa aula, eu falei que nós íamos falar sobre sensores e atuadores. Então, os sensores, eles vão captar toque, vão captar presença, vão captar luz. Mas o que o robô vai fazer com isso que ele vai captar? É agora que a gente vai chegar nos atuadores. Olha a palavra atuadores, isso é, ele vai atuar. Isso é, o sensor vai captar e o nosso robô vai responder. Como é que o nosso robô vai agora responder a tudo isso que os sensores captaram? Então, o nosso kit do Ludobot, ele vai ter alguns elementos que vão responder o que vai ser captado. Então, por exemplo, o primeiro atuador, isso é, ele vai poder responder como? Através de luz. Vocês lembram que o nosso robô, ele tem a parte do corpo, essa parte cinza, que nós tínhamos como se fossem 4 olhinhos. Os 2 de baixo era o nosso sensor de luz, isso a gente já viu. Só que os 2 olhinhos de cima são 2 lâmpadas. Então, o nosso robô, ele vai poder responder através de luzes coloridas. Outra coisa que o nosso Ludo vai poder responder para vocês é através de som. Então, o nosso Ludo, ele é capaz de tocar uma música, ele toca sons, ou já tem música pronta, ou até mesmo você pode compor músicas. E o nosso terceiro atuador, isso é a terceira maneira do Ludo responder a um sensor, é através de movimento. O nosso Ludo, ele tem os motores. Então, o giro do motor
é uma resposta para os nossos sensores. Agora eu tenho aqui alguns exemplos de umas atividades que vocês podem fazer depois na escola com a professora de vocês, utilizando algumas montagens e sensores do nosso Ludobot. O primeiro seria o jogo do stop. A gente está acostumado a brincar de stop, não é? Você sabia que vocês podem fazer o stop junto com o Ludo? Olha só, nós temos aqui o nosso jogo do stop. Então eu tenho uma roleta com as letras do alfabeto e uma roleta com grupos aqui de substantivos, ok? Então eu tenho o meu sensor de toque, em que eu vou apertar. O meu atuador, que é o meu motor, vai parar na letra C. Ok, letra C. C do quê? A mesma coisa. Vou apertar no sensor de toque. E um objeto com a letra C. Caneta. Que mais? O que pode ser? Um copo? Então, o jogo do stop vocês vão poder agora fazer robotizados lá na escola de vocês com os colegas. Outra brincadeira legal que dá para fazer com o Ludo é a batata quente. Com certeza vocês já brincaram de batata quente com os colegas de vocês, não é? Só que agora vocês vão poder usar o Ludo. Olha só, para essa brincadeira, para essa montagem aqui, nós usamos o sensor de movimento. Isso é, quando a gente levanta e abaixa o Ludo, olha o que vai acontecer. Ele toca um som, ele vai sortear e de repente ela estourou. Como é que eu sei que ela estourou? Porque ela toca 3 vezes um som e os olhos ficam vermelhos. Vamos ver de novo, olha. Tá demorando. Olha só. Estourou a batata na minha mão. Então essa é mais uma brincadeira que vocês vão poder fazer quando vocês voltarem para as aulas, certo? Uma outra brincadeira, não sei se vocês já viram isso na televisão, aquela brincadeira de qual é a música. Então nós temos aqui o nosso robozinho e eu quero que vocês agora descubram qual é a música. Então ele vai perceber a minha mão agora e ele vai tocar a música. Vocês vão reconhecer essa música, vamos ver que música que é. Né? Parabéns para você. Então ele reconheceu a presença da minha mão e acionou a música. Então essa é uma outra atividade que dá para fazer com o Ludo, lembrando que esse sensor aqui é o sensor de presença e o atuador, isso é, a resposta dele foi através da música. E agora a nossa última brincadeira, que é o nosso robô juiz. Ele vai dizer para vocês se a resposta que eu vou fazer para ele, né, a pergunta, ou melhor, que eu vou fazer para ele, se a resposta está certa ou se está errada. Eu queria perguntar aqui para o nosso robô juiz, quando nós temos latinhas de alumínio, nós temos papel, nós temos plásticos, são materiais que nós vamos jogar aonde? Será que esse material, tampinha, alumínio, eu jogo no lixo comum, lá no aterro sanitário, ou eu vou colocar no lixo reciclável, no lixo que não é lixo? Será que o nosso robô, você sabe qual é a resposta? Se você disse que as latinhas de alumínio vão pro lixo comum, olha só que o nosso robô vai falar para você, ó. Não, ele não vai para o aterro sanitário, ele não gostou, olha só. Ficou até vermelho de raiva. Agora, se você disse que todo esse material vai para o lixo que não é lixo, para o lixo reciclável, ele ficou feliz e ele disse: ok, você acertou a resposta. Então são atividades que não esqueçam, hein? São todas possíveis de fazer assim que vocês voltarem para a escola, tá? Então aproveitem tudo isso que vocês estão aprendendo e apliquem quando vocês chegarem na escola lá com todos os amigos de vocês, ok? Então até a próxima aula.